Cristiana Valente. Boa noite, Cris. Oi, tudo bom, Wagner? Boa noite, Maravilha. pessoal. Tudo É um, bem, que é um bom. prazer ter você aqui novamente comigo, né? Lembro que nós Sempre. estamos aqui todas as quartas-feiras, às 20 Isso. horas, para fazer o nosso esquenta do Imersão IA. E eu queria que você falasse o pessoal, que tem muita gente nova aqui hoje. Quem é a Cris Valente? Isso. Então, gente, para quem não me conhece, né? Eu atuo no escritório de projetos da Fundação Getúlio Vargas. Na verdade, eu trabalhei na implantação desse projeto, tem 3 anos já, e venho estudando gerenciamento de projetos há bastante tempo. Trabalhei muito tempo no setor de energia. Escrevi um livro o ano passado, né, sobre jornada do VMO, que é voltado para escritório de gerenciamento de projetos associado a valor. E agora a gente está numa iniciativa dos estudos de IA, né? Eu e o Wagner, a gente sempre faz alguns eventos ao longo do ano, e esse evento vai ser justamente para a gente entender como que a IA impacta no mercado de trabalho, nos negócios, né? No gerenciamento de projetos, como que é tudo isso. E aí, hoje, né, Wagner, nós temos um convidado super bacana, que é o Júnior Rodrigues, parceiro nosso daqui, das antigas, está sempre com a gente em tudo, sempre me apoia, eu peço, Júnior, dá uma dica disso, dá uma dica daquilo. Eu estou sempre perturbando o Júnior por alguma coisa. Vamos chamar o Júnior aqui para o nosso palco, né, Wagner? Excelente. Vamos lá, vou chamar o Júnior aqui, depois eu deixo vocês dois aqui. Boa Tá noite, ótimo. Júnior. Boa noite, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês, Cris e Wagner, pessoal que está assistindo a gente aqui. É um prazer enorme a gente poder estar juntos para falar de um tema tão bacana. Sim. Se apresenta para nós aí, Júnior. Vamos lá, quem é o Júnior Rodrigues? Bom, sou pai do Bernardo, da Letícia, marido da Ana Paula. Estou como VP de Operações e Inovação na iLab, uma multinacional de qualidade de software. Também sou CEO e fundador aí da GESP, o Consulting, que é a empresa por onde eu faço aí treinamentos, enfim, workshops, consultorias e parcerias com algumas empresas. E também sou professor e coordenador de MBAs, aí, atuando em várias instituições, autor de vários livros aí, inclusive o Jornada VMO estava lá junto com a Cris também. Já são 16 livros aí somando, além do meu carreira solo aí, 75 lições de liderança de Jesus. Então, um prazer enorme a gente estar aqui falando desses assuntos que a gente gosta, que a gente vivencia, que a gente ensina, e é um prazer enorme a gente estar junto. Maravilha. Cris e Júnior, vou deixar vocês aqui batendo um papo. No final, eu volto aqui com as perguntas que os participantes colocarem, tá, no chat, e para falar um pouquinho mais sobre o Imersão IA, o que vai ser aí esses 2 dias de conteúdo imersivo no universo da inteligência artificial. E lembrando a quem está assistindo aqui, ó, eu não sei em qual rede você está assistindo agora. Nós estamos transmitindo em vários canais hoje. Lembrando que o canal oficial é digitaledu.com.br, tá? Pode vir para cá, tem um chat bem interativo bacana aqui para você, digitaledu.com.br. E já coloque no chat, durante a apresentação, a sua dúvida. Se tiver uma dúvida, não espera acabar o bate-papo para botar dúvida, não, porque às vezes a sua pergunta fica sem resposta. Então, teve a dúvida, já coloca no chat aí, que vai ser um prazer respondê-la, tá? Então, bom bate-papo, Júnior e Cris. Opa! Valeu, amigo. Valeu! Então vamos nós, né, Júnior? Então, Júnior, a gente conversando aqui sobre o tema da IA, o que a gente vai falar, gerenciamento de projetos, e aí a gente falou, vamos falar sobre o profissional do futuro, o profissional 5.0, né? Quais são as características desse profissional, quais são os skills que ele precisa ter. E aí, dentro desse contexto, né, como é que a IA está ligada a essa evolução, Júnior, desse profissional? Legal, né, Cris? Só dando um passinho atrás aí, falando, né, um pouquinho sobre a questão do profissional 5.0. Eu, na verdade, eu tinha criado uma abordagem aqui falando sobre o profissional 4.0, justamente quando saiu um artigo do Fórum Econômico Mundial falando das 10 top habilidades para 2020. E aí eu criei essa visão do profissional 4.0, daqui a pouco até posso falar um pouquinho, mas ali é interessante porque não tinha muita coisa de tecnologia. Ali falava muito sobre questão de problema complexo, solução de problema complexo, pensamento crítico, criatividade, enfim, alguns outros aspectos assim. E aí depois o Fórum Econômico ele sempre vem trazendo essas novas visões dessas habilidades, e aí em 2025 ele já começa a trazer alguma coisa ali de tecnologia, mas para 2027
que são as 10 habilidades que ele coloca ali, ele fala muito sobre a IA e a Big Data, que é uma das principais, é a terceira habilidade mais necessária. E isso está muito em consonância, né, com todo esse movimento que vem acontecendo aí no mercado recentemente. Ali a gente tem outros aspectos que falam de alfabetização tecnológica, que eu acho bem interessante falar sobre isso, design, UX, então são alguns aspectos tecnológicos aí de importância, né? E aí, olhando para isso, né, Cris, a gente entende o seguinte, que, de fato, essa fluência em IA, ela passa a ser quase que um pré-requisito daqui para frente para os profissionais. Porque, de fato, você saber utilizar, saber trabalhar com a IA, isso vai te, pelo menos, manter vivo no mercado. Se não, porque se, de fato, você, pelo menos, não dominar a tecnologia, você vai ficar para trás, porque o uso está sendo massivo cada vez mais no dia a dia, nas empresas, na nossa rotina de casa também. Então, é extremamente importante para esse profissional que ele consiga ter um mínimo de conhecimento, e quanto mais ele tiver fluência, né, como o inglês, né, quanto mais fluência ele tiver no uso da IA, mais destacado ele vai ser no mercado. Então, é extremamente importante. Então, a fluência em IA, de fato, ela foi inserida dentro dessa abordagem que a gente trouxe do profissional 5.0 como uma dessas 10 habilidades necessárias para esse profissional. Que, de fato, são imprescindíveis para que, então, ele consiga navegar nesse mundo e consiga dar conta dessas demandas que estão por vir e dessas transformações. Boa! Isso, Juliana. Eu acho também, né, que cada vez mais a gente está buscando entender a inteligência artificial dentro do nosso contexto de trabalho, que é algo muito novo para todo mundo, nem todo mundo tem. Assim, a gente está engatinhando nesse assunto, né? E a gente fala de bot, a gente fala de tanta tecnologia nova, e aplicar isso no dia a dia realmente é um desafio, e eu acho que não é só um desafio para o gerente de projeto, como também para as outras áreas que estão ali trabalhando em paralelo, né? E aí, assim, como é que a IA ela pode contribuir para um futuro mais sustentável nessa indústria, na indústria 5.0, né? A gente está falando de indústria 5.0 e como é que a IA faz parte dentro desse contexto? É interessante, né, Cris? Porque, assim, quando a gente fala da Revolução Industrial, da quinta Revolução Industrial, a gente pode traçar aqui uma comparação com aquilo que se chama de a indústria 4.0, né? Enfim, que é um processo que ainda está em curso, a gente ainda está na indústria 4.0, mas que é interessante porque quando a gente fala de indústria, é algo que é aplicado somente ao ramo industrial, enfim, mas se a gente olha para as tecnologias que são utilizadas, ou que fazem parte, né, os pilares que fazem parte dessa revolução industrial, a gente está falando ali de robôs autônomos. Quem aqui que não tem um aspiradorzinho de pó em casa que fica andando e limpando a sua casa? É um robô autônomo. Quem é que não utiliza a Alexa para poder ligar a luz, ligar a televisão da sua casa? É uma internet das coisas. Quem é que não salva arquivos no Google Drive, no OneDrive? É computação em nuvem. Então, eu estou falando isso para a gente entender que vários aspectos que eram tidos como da Revolução Industrial, da Quarta Revolução Industrial, já fazem parte, inclusive, da nossa rotina, do nosso dia a dia, e das organizações. Quando a gente fala da indústria 4.0, da indústria 5.0, melhor dizendo, segundo o Fórum Econômico Mundial, essa singularidade homem-máquina, que é o ápice, né, desse movimento, vai ser alcançada em 2027. Só que isso, e a gente está falando o quê? A fusão homem-máquina. Então, a gente vai ter a mistura como se a gente via naqueles filmes, né, os ciborgues, né, enfim, parte orgânica e parte mecânica, que é o que se espera que a gente tenha aí nesse cenário aí que a gente tem pela frente. Mas a gente vê que várias tecnologias que estão sendo implementadas ao longo do tempo e que vão criar esse movimento aí para que essa indústria 5.0 ela aconteça, que estavam esperadas para 2025, 2026, 2027, como, por exemplo, carros autônomos, a moeda digital, ela já está se tornando realidade hoje, em 2024, que está acontecendo em 2025. Então, essa quinta revolução industrial, ela já está às portas, ela pode, inclusive, acontecer antes mesmo de 2027. Então, o que a IA ela tem com relação a isso? Se a gente for olhar para essa linha do tempo, ela foi praticamente o start dessa quinta revolução industrial. Então, na verdade, ela é a base. A IA ela é como se fosse a base para pavimentar tudo isso que a gente está falando
que a gente está chamando aqui de indústria 5.0. Então, é extremamente necessário que a gente utilize e entenda a IA, que aplique a IA no nosso dia a dia, nas nossas empresas, porque, na verdade, ela vai ser a base, ela é extremamente importante, relevante, para que a gente consiga utilizar todas as outras tecnologias. E aí, claro, né, existem diversos fatores que a gente pode apontar aqui, dos riscos que existem com relação ao uso da IA, que são colocados. Porque quando a gente une, né, a robótica com a IA, que muitos dizem, o próprio Yuval Harari, que é tido aí como um dos grandes pensadores do mundo atual, que inclusive é conselheiro do Fórum Econômico Mundial, ele fala que até 2050 a gente vai ter uma nova classe de pessoas no mundo, que são a classe dos inúteis. Pessoas que não vão fazer parte desse movimento e desse cenário e desse mercado de trabalho. Por quê? Porque a tecnologia ela vai acabar substituindo. E aí entra um paradigma e entra algo que é especialmente importante para a gente falar do profissional 5.0, que a gente pode deixar para falar depois, para estender na resposta. Muito bom. E essa questão da inutilidade, né? Acho que isso é um tema muito relevante, porque a gente fica sempre, na verdade, no mercado tentando se fazer diferente de alguma forma, né? Porque acho que a gente está sempre estudando alguma coisa, vendo alguma competência nova, e dentro desse universo, falando de inteligência artificial, né, o que diferencia esse profissional 5.0, vamos chamar assim, do profissional 4.0? Né? O que o profissional, Júnior, 5.0 tem que ter hoje para ser assim, não passar em nenhum momento esse conceito de inutilidade, né? Então, o que ele precisa ter? O que ele precisa fazer? Acho Perfeito, Cris. É importante, o que eu tinha deixado de gancho aí para a gente falar é o que o Simon Sinek chama de human skills, que é aquilo que nos torna de fato humanos. As características, os comportamentos, a nossa capacidade de raciocínio, enfim, tudo aquilo que nos torna de fato humanos, diferentes da máquina. Então a gente precisa entender e valorizar essas habilidades e essa capacidade para que a gente consiga se destacar, se diferenciar da máquina, porque, como eu disse, o robô ele faz muito melhor do que a gente qualquer coisa, né? Ele é muito mais eficiente. Então, a tendência da gente ir perdendo espaço e mercado com a evolução da IA, com a evolução da robótica, e principalmente com a união das duas, é muito grande. É muito grande esse risco. Então, o que vai nos diferenciar? É, de fato, manter a nossa capacidade de sermos humanos, criatividade, empatia, amor, enfim, vários outros aspectos aí que a gente poderia considerar. Mas o que o profissional 5.0 ele tem de diferente do 4.0, né? E o que ele tem de importante ali? Se a gente for considerar alguns aspectos aqui de diferença, uma coisa que eu quero só destacar aqui o que se mantém, né? O que seria igual entre esses dois profissionais, que é o aprendizado contínuo, né? Tanto o profissional 4.0 já era extremamente importante, e agora cada vez mais você se tornar e entrar no modo lifelong learner, de ser um eterno aprendiz, porque você vai ter que aprender o tempo todo. E aí a gente tem alguns aspectos aqui que, vamos dizer assim, seriam como uma evolução daquilo que a gente trata no profissional 4.0, que é a questão da antifragilidade. Ou seja, que vai além da resiliência, que é uma característica do 4.0, então o 5.0 ele vai além, que é ele justamente não somente conseguir resistir a uma desordem, a um caos, mas ele também conseguir sair melhor desse caos, ele conseguir evoluir durante esse caos. A questão da agilidade, que a gente sempre falou, então, se a gente quiser ir no cerne da questão, a adaptabilidade, né, a capacidade de adaptação, a gente fala agora da hiperagilidade. O que é a hiperagilidade? É não somente a gente se valer dos princípios, valores da agilidade, que continuam sendo importantes, porque a gente está falando de pessoas, mas a gente trazer uma dose forte de tecnologia junto à agilidade, ou seja, utilizando ferramentas low-code, ferramentas no-code, a própria IA, para que a gente consiga criar soluções de uma forma mais acelerada, para que a gente consiga colocar no mercado num time to market menor. Outros pontos também importantes desse profissional 5.0, diferentes, né? É que, além das habilidades tecnológicas que o profissional 4.0 precisa ou precisaria ter, ele vai além e ele se enfurna nessa questão da IA. Ele domina a IA, ele passa a ter uma fluência muito forte na IA, sabendo utilizar a IA para tudo. Porque, assim, hoje, se a gente for olhar, Cris,
Toda semana saem aí, pelo menos no mercado, umas 10, 12 ferramentas diferentes de IA sendo lançadas. Então, ferramenta tem para tudo. O que a gente precisa entender é conhecer o objetivo de cada um, ou pelo menos as principais, e saber utilizá-las na prática, no nosso dia a dia, para poder ganhar vantagem. É verdade. Para a gente poder perder tempo em atividades repetitivas, atividades que não agregam valor, enfim. Então, são alguns pontos interessantes aí, Cris, que assim, o profissional 5.0 ele precisa adicionar para que ele consiga lidar com esses desafios que existem e que vão existir cada vez mais, né? E outras características mais que a gente pode explorar depois. É interessante, você falou do time to market, né? Eu acho que isso, Júnior, é o grande benefício, né, da IA, porque se você parar para pensar que você tem uma série de ferramentas que te ajudam, por exemplo, a fazer de repente um cronograma que você demoraria muito mais tempo num project, e você consegue fazer muito rapidamente numa outra ferramenta, né? Eu acho que esse time to market é que eu acho que é o cerne aí da questão desse profissional 5.0. Você está falando aí, eu estou trazendo para o meu dia a dia, né? A gente tem um tempo muito grande que a gente demanda desenvolvendo um cronograma, desenvolvendo todo um arcabouço ali de conteúdo, né? De carta do projeto. E mesmo que você trabalhe com ágil, de alguma maneira tem que existir alguma documentação, né? Você tem que, de alguma forma, elaborar algo. Então, eu acho que realmente é o desafio hoje, né? Agora, sim, a gente está falando, né, de como é que a IA, e uma outra pergunta, ela pode melhorar a experiência dos colaboradores da empresa na indústria 5.0, né? Porque todos os colaboradores também estão sendo impactados por uma onda de novas ferramentas, de ameaças, né? A pessoa se sente até, às vezes, ameaçada. Poxa, eu vou perder meu emprego. Como é que vai ser meu futuro? Então, eu acho que é um pouco disso. Como é que o colaborador se sente nesse momento da indústria 5.0 acontecendo? Cris, eu penso o seguinte, né? A gente vê aí essa revolução que a IA tem trazido, e se a gente olha, por exemplo, para uma agência de marketing, né? Várias agências, tem vários cases desse aí, e ela tinha lá uma equipe de 10, 15 redatores, e aí mandou quase todo mundo embora, ficou com um redator, 2, e a IA, para poder fazer a criação de texto. Né? E como que, então, o profissional ele pode se beneficiar e até mesmo aproveitar essa questão da tecnologia? Primeiro, como a gente está falando aqui, vou ser repetitivo nisso, mas ele precisa dominar, porque quando ele domina, é aquela velha história, né, Cris? Se você não pode vencê-lo, junte-se a ele. Então, a gente tem que se juntar à tecnologia para a gente poder saber dominar, saber utilizar e extrair o melhor dela para que a gente não fique para trás. Agora, o que eu acho que é interessante em termos de organização, que as empresas precisam se preocupar, e aí, claro, também os próprios profissionais, que é justamente a gente saber identificar os talentos e saber garantir que as pessoas elas sejam utilizadas dentro da empresa nas suas habilidades que elas podem agregar valor para a organização, deixando para que aquelas atividades que são manuais, repetitivas, que não agregam valor, sim, que elas sejam feitas pela IA. Porque com isso, você não está tirando o emprego de ninguém, né? Na verdade, você está valorizando a capacidade da pessoa, o conhecimento dela, né? A gente tem aqui outras características importantes desse profissional 5.0, como a própria cocriação, né? Então, saber criar de forma coletiva. A gente que participou, né, Cris, de livros colaborativos aí, a gente sabe o poder da inteligência coletiva, o quanto que a inteligência coletiva ela consegue ter tiradas fora da caixa, né? Conseguir trazer ideias fora da caixa. Então, o quanto isso potencializa, né? Eu gosto de falar muito isso. Foi o meu terceiro livro sobre liderança. Eu poderia escrever um livro sobre liderança sozinho? Poderia, tanto que eu escrevi. Né? Eu escrevi um livro sozinho, mas eu escrevi 2 outros livros de forma colaborativa e que certamente tem um conteúdo muito mais rico de vivências, experiências e tudo mais. Outros aspectos que eu acho que esse profissional ele precisa ter, então, é o quê? Deixando bem claro, é ele deixar as atividades que são sem valor, burocráticas, repetitivas e tudo mais para a IA, e ele focar naquilo que ele tem de diferencial. E aí, então, ele ter essa capacidade de ter uma escuta empática, ou seja, se colocar no lugar do outro e ouvir, se colocando no lugar do outro,
é ele, de fato, ter um foco em resultados. Ou seja, eu não estou focado que é muito comum também a gente ver nas empresas, né, Cris? Infelizmente, ainda hoje, o cara está preocupado se o carinha lá está batendo crachá, está batendo cartão na hora certa. Né? E se o cara ficou lá as 8 horas do time sheet, full time, trabalhando, sem levantar da cadeira para dizer que ele foi produtivo. Cara, será que isso é o mais importante? Ou será que a entrega, será que o resultado é o mais importante? Então, a gente, de fato, liberar espaço, liberar tempo, liberar o cérebro, né, para que a gente possa pensar, criar, exercer a nossa criatividade e a gente consiga focar naquilo que, de fato, nos diferencia, que são esses aspectos mais humanos. Então, eu acho que sim, é importante as empresas se preocuparem com isso, os profissionais sim, sabendo que, de fato, essas atividades realmente que podem ser feitas pela IA, que sejam feitas, mas que a gente possa, então, saber valorizar os talentos que a gente tem, a experiência, para colocar essas pessoas fazendo trabalhos que realmente agreguem valor e que foquem na entrega de resultado. Muito bom. E a gente estava até falando isso aqui na live da semana passada, Júnior, sobre justamente a tomada de decisão, né? Desse colaborador, desse profissional, porque a IA ela vem para apoiar, mas às vezes uma tomada de definição de quem fica no projeto, o que pode fazer para melhorar um time, a performance, isso são indicadores que muitas das vezes a IA não vai conseguir trazer, né? Então, é necessário o ser humano para avaliar algumas coisas que a inteligência artificial, que é um robô, ainda não chegou lá. Então, eu acho que também é um ponto positivo e favorável, né? Para nós aí que somos gestores de projetos, que estamos sempre correndo atrás das metas, dos resultados, da organização, né? E aí, assim, a gente também falando dessa questão toda, né? Sobre diferenciação de profissional 4.0 e 5.0, né? E vamos falar um pouquinho de criatividade. Como é que esse profissional pode ser mais criativo com a inteligência artificial, né? De que forma ele pode usar a criatividade a favor, né? Com esse benefício da inteligência artificial? Não, interessante, Cris, você falar sobre isso, porque a grande questão que a gente tem com relação à criatividade, e aí isso vai muito em consonância com uma das características desse profissional 5.0, que é o Customer Centricity, né? A centralidade no cliente, entender a dor do cliente, se colocar no lugar do cliente, né? Enfim, tudo isso é importante porque a gente não pode, e isso é muito comum, né, Cris? Quando a gente fala principalmente da gestão de projetos, como você mencionou, muito comum a gente ver isso. Eu sou gerente de projeto, manda aí que eu vou matar a demanda nos peitos e eu vou implementar. Mas muitas das vezes, essa demanda que está chegando ali, ela não tem um porquê, ela não tem uma justificativa clara, ela não resolve claramente uma dor. E eu falo isso porque, mentorando aí algumas startups, né, alguns produtos inovadores, é muito comum a gente ver isso. O cara acha que o produto dele é a solução, é a salvação da pátria, né? Enfim, é algo sobrenatural. E quando você vai se deparar com o problema, ou o suposto problema, que essa solução ela resolve, de fato não tem problema, não existe um problema, né? Foi criado somente na cabeça do cara. E o cara criou lá uma solução mirabolante para isso. Então, o primeiro ponto é a gente primeiro ter essa escuta empática, se colocar no lugar do cliente, ter essa visão de colocar o cliente no centro, entendendo a dor dele, a necessidade dele, porque a criatividade ela vem de uma imaginação, né? A imaginação ela é o combustível da criatividade. Mas a gente precisa desbloquear isso, primeiro entendendo o que a gente vai resolver com a solução que a gente vai criar. Então não adianta nada a gente partir de um achismo, do nada, então a gente precisa ir em campo, a gente precisa fazer sessões de discovery para poder compreender isso, entender o que de fato a gente tem como dor para resolver. Mas utilizando a tecnologia, o que a gente poderia fazer? E aí, com base nas informações, aí sim, com os inputs que você traz, você então utilizar a IA para que você possa, criando prompts para que ele possa analisar essas possíveis dores, a gente começar a trabalhar com variáveis, tentar entender qual seria a causa raiz daquele problema que a gente identificou, porque às vezes a gente está identificando o problema lá na ponta do iceberg, mas existe uma camada ali muito gigante por baixo que a gente não está percebendo, que a gente não está enxergando. Então, a IA ela pode te ajudar a analisar possibilidades, a analisar cenários, você pensar em cenários diferentes, em soluções diferentes. Então, na hora de você começar a dar sugestões
de que soluções você poderia criar, desenvolver para uma determinada dor, você trazer elementos para a IA te ajudar a pensar esse processo criativo. Então, a IA ela pode ser mais um braço desse processo de cocriação que a gente mencionou antes, que é uma das características desse profissional. Por quê? Porque é óbvio que a gente não tem como extinguir o fator humano dentro desse processo, Cris, porque o que vai fazer com que a nossa solução ela seja, de fato, uma solução criativa, vai ser você juntar pessoas de diversas áreas, com diversas experiências, expertises, vivências, formações diferentes, e aí você pode trazer a IA como mais um elemento, né? Não sendo o elemento decisor, porque, na verdade, ela vai acabar enviesando, né, a tua solução, mas você trazer como mais um componente onde diversas mentes ali vão trazendo as suas contribuições, e a IA ela entra como mais uma contribuição, mais uma variável, para aí sim você começar a maturar essas ideias, e aí você pode pedir ajuda da IA para que ela possa, então, te ajudar a combinar essas ideias, de repente, identificar qual seria a ideia que está dando mais match com aquele problema que você identificou, então ela pode te ajudar nesse processo de descoberta e criatividade para criar uma solução, né? Vamos a favor, né, Júnior? Já que a gente tem o benefício de ter inteligência artificial, não só ficar pensando que é uma ameaça, né? Eu acho que temos que ver o lado positivo sempre, né, Júnior? E aí, sim, para a gente finalizar aqui, para a gente abrir aí para perguntas do pessoal, e a gente está sempre falando de ética, o uso da inteligência artificial com a ética, né? E de que forma o profissional deve usar a IA de forma ética, como é que a gente trabalha com isso, né? Acho que é uma dúvida de todo mundo hoje. Esse é um ponto importante, e acho que o primeiro ponto é a gente saber o que a gente insere na IA. Aqui vai até uma questão de segurança da informação para as organizações. É óbvio que, por exemplo, se a gente estiver utilizando um chat GPT, a gente não pode chegar e inserir informações da nossa organização lá, porque são informações que são confidenciais e que vão vazar, né? E aí, às vezes, você pegar um trabalho, né, algo que esteja pronto de alguém, e aí você pegar e utilizar a IA para dizer o seguinte, aqui tem um artigo XPTO, então aqui tem uma apresentação que está em linha com aquilo que eu queria apresentar, então pega essa apresentação aqui e reformula essa apresentação aqui como se fosse outra pessoa fazendo. Então, assim, existem algumas questões, né, que, de fato, a gente tem que saber os limites éticos da utilização da IA, primeiro, resguardando as informações, e aí, claro, você pode criar, por exemplo, dentro da sua organização, uma instância privada do ChatGPT ou de qualquer outra inteligência artificial, para que você, então, somente nessa instância privada, você insira informações da organização, para que isso não vaze para a web, né? Mas também, você sabendo o seguinte, que por mais que você esteja criando algo, e aí até mesmo na escrita dos livros, né, Cris, agora a gente tem se deparado com esse problema, que às vezes a pessoa vai lá, usa a IA e pega e apresenta o texto para poder ser publicado no livro como se fosse ela que tivesse escrito. E aí, inclusive, outro dia até fiz um post sobre isso, que existem ferramentas que detectam a IA, o uso da IA no texto. E aí ela vai colocar para você lá, esse texto aqui ele tem 80%, 85%, 90% de probabilidade de ter sido escrito por IA. E aí, então, você pode ir lá para o camarada e falar, meu amigo, dá uma revisada nesse texto aí, porque realmente ele está bem artificial. É verdade. Né? Como a inteligência que o escreveu, né? E aí para você poder, então, refazer esse texto, porque realmente isso tem sido cada vez mais crítico. Mas uma boa questão com relação a isso, só para a gente fechar, é que mesmo que, por exemplo, você use para criar textos, apresentações dentro da sua organização, que você use para criar trabalhos de escola, de faculdade, enfim, é que você seja capaz de interpretar e apresentar e defender aquilo que você está apresentando. Então, usa com moderação, mas tenha a capacidade de defender aquilo que você está apresentando como se fosse seu, de fato. É lógico. Sim. E eu acho que são desafios da modernidade, né, Júnior? Na verdade, às vezes, as pessoas nem têm noção da dimensão, como essa questão ética pode ser utilizada de forma correta em projetos com inteligência artificial. A gente está sempre, considerando que todas as empresas têm um DPO,
tem um controle de segurança da informação, um escritório de segurança da informação, e a gente sabe que em muitos casos não tem essas áreas, e às vezes o profissional fica até exposto por conta da gente ainda não ter o conhecimento técnico a fundo da questão ética da IA. Júnior, vamos chamar o Wagner agora, ver se ele tem alguma pergunta aí do pessoal do chat. Eu hoje não falei muito do pessoal do chat, que estava tão bom o papo, né, Júnior, que a gente vai se empolgando e vai falando. Verdade. Se deixar, vai até amanhã, né, Cris? Eu adoro o Júnior, né? Então, sou suspeita para falar. Excelente. Cris, vamos fazer o seguinte, vamos deixar nós dois pequenininho aqui e deixar o Júnior agora respondendo aqui em evidência, grandão na tela. Dá um foco Muito aí no bom. nosso grande amigo. Ó, vamos começar aqui pela pergunta do chat oficial. A primeira pergunta aqui foi da Ana Paula. Como fica a questão do desenvolvimento intelectual com as facilidades da IA? Muito bom. Isso é realmente um risco, né? Porque a gente acaba ficando preguiçoso, né? E se a gente não exercita o cérebro, a gente vai acabar cada vez mais fazendo com que esse cérebro fique atrofiado. Então, de novo, né? Acabei de falar da questão do uso com moderação, e isso também cabe para essa questão da nossa própria inteligência, né? Então, a gente está ali alimentando a inteligência artificial e está fazendo com que a nossa própria inteligência vá definhando, né? Eu gosto muito do conceito, e aí, inclusive, é uma das características do profissional 5.0, da polimatia. O que é a polimatia? É você ser abrangente em várias áreas, então você tem que buscar conhecimento em outras áreas. Diferente, vai aprender outras coisas, diferente daquilo que você faz no dia a dia, aprofunda em algumas dessas áreas que você acha que tem maior facilidade, maior interesse, e saiba combinar esses conhecimentos. Um dos maiores polímatas da história é o Leonardo da Vinci. O cara era escritor, era inventor, médico, pintor, enfim. Ele fazia isso e fazia isso muito bem. E, com certeza, todos esses conhecimentos ajudavam ele a, de fato, fazer coisas muito fora da curva. Então, essa polimatia, como que ela é desenvolvida, Júnior? Cara, hoje a gente tem aí o YouTube, eu gosto de dizer, que é a maior escola do mundo. A gente tem conhecimento aí disponível, como o que a gente está passando aqui hoje para vocês, e outros eventos que a gente realiza aí também, que estão disponíveis para que você vá adquirindo conhecimento. Então, busque em diversas fontes, de forma autônoma, sem que alguém tenha que dizer para você que você tem que estudar, o que você tem que estudar. Seja autodidata, faça isso de forma voluntária, flexível, aproveite os momentos que você tem para que você vá ganhando outros conhecimentos. Então, se a IA está te ajudando a fazer aquilo que você hoje já faz, então vá buscar outros conhecimentos que a IA hoje não é capaz de te suprir, para que você mantenha o teu cérebro vivo, né? Afinal, é ele que vai te manter aí trabalhando, relevante durante muito mais tempo aí na sua vida no mercado. Que ótimo, excelente. Ó, o Pedro Dias, ele está perguntando aqui, deixa eu pegar aqui, cadê o site? Está aqui. O Pedro Dias está colocando aqui, maravilha, Júnior, a Digital Edu só está trazendo profissionais ótimos. Eu estendo esse comentário seu, Pedro, para a Cris também, que está fazendo os convites aí do pessoal do Imersão IA, tá? Ela está selecionando o pessoal, conversando e tudo mais. Júnior, estou começando os estudos agora nesse universo da inteligência artificial e sou da área de gestão de projetos preditivos. Como você me indica iniciar essa capacitação? Por onde começar? Na verdade, eu acho que a grande sacada aqui é você testar, né? Você começar a experimentar. Use e abuse das ferramentas para você começar a entender como que elas funcionam. Existem alguns cursos e assim que a gente pode indicar para vocês poderem fazer. Por exemplo, a Startse tem feito um curso muito bacana de IA, que eu acho que é bem interessante. Certamente aí você vai encontrar outros profissionais, tanto no YouTube, quanto também aí no mercado, oferecendo cursos que podem ajudar nessa evolução. Eu indicaria para você o próprio Google, que ele tem ali também uma formação em IA, se você quiser conhecer. E o próprio PMI, já que você é da área de projetos, ele tem uma ferramenta de IA para gestão de projetos, que é o AIassistant.org. Para quem é afiliado ao PMI, você pode utilizar essa ferramenta que ela é específica para a gestão de projetos. E ela vai, inclusive, te ensinar alguns aspectos da gestão de projetos, vai te ajudar a construir cronogramas, WBS, enfim, tudo mais que você necessitar. Então, isso aí certamente vai te ajudar bastante nessa caminhada.
Maravilha, Júnior. Excelente resposta. Vamos lá, agora temos uma pergunta aqui do pessoal que fez lá no Instagram, tá? A primeira pergunta foi do Gabriel Fujiyama. Boa noite. Como nos preparar para a nova revolução? Como toda essa inteligência artificial, principalmente a classe operária, como vem esse cenário? Esse cenário eu posso dizer que ele é um pouco mais crítico e drástico, né? Se a gente for olhar, porque aqui a gente está falando muito de quem trabalha já na era do conhecimento, né? Profissional do conhecimento, que tem mais facilidade, e aí é mais característico da sua própria atividade. Isso é um dilema que tem sido discutido aí no mercado, tanto que eu falei da questão da classe de inúteis, né? Que infelizmente é uma previsão sinistra que existe aí no mercado com relação a isso, porque até 2050, de fato, a gente vai ter essa dificuldade. O próprio Sam Altman, que é o fundador aí da OpenAI, né, do ChatGPT, ele fala que os empregos definitivamente vão acabar, porque, de fato, assim, muita coisa que hoje é feita vai ser substituída pela robótica, né? A gente já vê, por exemplo, se a gente for nas fábricas de automóveis, por exemplo, você chega lá e você quase não vê humano. Já são máquinas, né, robôs trabalhando o tempo todo. Agora, o que acontece? Como eu acabei de falar agora há pouco, a grande sacada é esse profissional, todo e qualquer profissional, ele se dispor a aprender, acompanhar as tendências, buscar novos conhecimentos. Eu creio que nessa área de IA e da robótica vai precisar de muitos profissionais que saibam comandar, né, essa tecnologia para poder extrair o melhor dela. Então, você pode se especializar nisso. Mas existem outras profissões que vêm surgindo cada vez mais. A gente, por exemplo, falar de piloto de drone, que era uma coisa que não se falava há 3, 5 anos atrás. Da mesma maneira que se a gente olha aí profissões que hoje existem, que são que existem largamente no mercado hoje, como youtuber e motorista de Uber, cara, são profissões que há 10 anos ninguém imaginava que pudesse existir. Então, assim, novas profissões vão surgindo. Então, qual é a grande dica? Não pare de aprender. Não necessariamente você tem que sentar no banco de escola ou de faculdade, mas saber buscar o conhecimento por sua conta. Aprenda, vai assistir no YouTube, vai assistir onde quer, acompanhe profissionais que estejam se destacando e que falam sobre essas tendências no mercado, para que você esteja a par daquilo que está mudando e quais são as tecnologias que você pode utilizar. Uma coisa é fato, profissionais de tecnologias são muito demandados e vão ser cada vez mais. Então, a tecnologia, de fato, ela é algo que vai fazer cada vez mais sentido. O próprio Fórum Econômico Mundial diz que no futuro todas as empresas serão de software. Por que ele diz isso? Porque mesmo que o software não seja a sua operação fim, mas ela vai ser a sua operação meio. Vai precisar de desenvolver software para dezenas de outras questões internas da organização. Então, a tecnologia é um bom caminho aí para quem precisa aí tentar ir fazendo migração de carreira. Não vamos entrar em detalhes aqui, mas tem muitas formas de fazer essa migração, né, Júnior? Tem várias expertises que podem ser desenvolvidas, né? Desculpa se eu falar o seu nome errado, tá? Também lá do Instagram, o Elkhal perguntou o seguinte: como o profissional 5.0 pode usar a criatividade para influenciar a cultura de empresas 5.0, otimizando seu potencial de crescimento de elevado a exponencial? Perfeito, excelente a pergunta aí. Eu penso o seguinte, que esse profissional, ele com essas características, essas habilidades, tem outras habilidades que eu não mencionei aqui, como, por exemplo, a liderança exponencial, já que ele falou de exponencialidade. A gente falou aqui bastante sobre a questão da hiperagilidade, a gente já comentou sobre isso. Então, eu penso que esse profissional, ele tendo o domínio das ferramentas, das tecnologias, e ele sabendo aplicar, ou ajudando a organização a aplicar e disseminar essa cultura por meio de resultados, por meio de cases, por meio de eventos que ele possa realizar. Contra dados e fatos não há argumentos, né? Então, a gente precisa o quê? Mostrar resultado. E acho que a partir do momento que você começa a mostrar resultado e mostrar que isso funciona e que isso faz a diferença e que isso pode acelerar a entrega de valor, diminuir o time to market, melhorar a operação da organização, o alcance dos resultados,
quanto mais você começa a demonstrar essa capacidade do uso da tecnologia e da IA para isso, mais apoiadores você vai ganhando dentro da organização. Mais pessoas vão se abraçando essa sua causa e fazendo com que isso vá se tornando algo natural, algo normal, algo que de fato vai fazer a diferença. E aí, quanto mais pessoas começarem a utilizar e quanto mais soluções vocês começarem a criar utilizando essas tecnologias, a escalabilidade dessas tecnologias vai ser cada vez maior, né? Porque a exponencialidade ela vem justamente de você conseguir dar esses saltos rápidos e que só a tecnologia vai te permitir escalar de 1.000 usuários para 1 milhão. Então, você, de fato, tendo a tecnologia a seu favor e sabendo utilizar da maneira correta, e, claro, mostrando que ela é relevante, que ela traz resultado, você, de fato, vai conseguir fazer com que a organização ela se torne exponencial. Boa. E ele fez uma pergunta aqui, até para engajar o pessoal lá do Instagram, mas ele coloca o seguinte, ó. Qual a visão dos convidados a respeito da era da IA como os profissionais generalistas versus especialistas podem se beneficiar com elas? Qual deles sai em vantagem com ela? Aí eu te faço a pergunta que ele fez aí para os participantes, Júnior. Eu já mencionei aqui um pouco, Wagner, e aí só reforçando, que para mim, profissional especialista, ele vai se tornando cada vez mais dispensável, porque o que as organizações precisam e têm buscado cada vez mais são profissionais capazes de ter essa flexibilidade, essa adaptabilidade, de conseguir, de fato, não ser especialista somente em uma área, ser especialista em várias áreas, que é o conceito do profissional M-shaped, ou da polimatia, que eu acabei de mencionar. A polimatia é isso, é você ter abrangência de conhecimento aprofundado em algumas áreas, ou seja, você não é especialista em uma área só, você é especialista em várias áreas, 4, 5 áreas, então você não é um especialista, você é um generalista especialista, se a gente puder falar, mas porque, na verdade, o conceito muda, né? Então não é nem generalista nem especialista, é um profissional multifacetado, é o M-shaped que a gente chama, é o polímata, é de fato esse cara que ele tem realmente várias especialidades que ele consegue, né, ter sacadas fora da caixa, justamente por conta dessa amplitude de conhecimento aprofundado em algumas áreas que ele consegue criar essas sinergias, né? Aí teve um comentário aqui da Janete Albres no Facebook, que ela coloca aqui, ó, com certeza a tecnologia é o caminho para otimizar os processos, contribui na sustentabilidade, reduz custos e certamente aumenta a eficiência na gestão de projetos. Ótimo. E ele faz aqui também uma pergunta, qual a visão dos convidados, já coloquei, acho que já fiz essa pergunta aqui, gente, Já. E assim, perguntas já finalizaram, o pessoal não está colocando perguntas mais aqui. E deixo com você aqui, Cris, para conduzir o Júnior até o final, para a gente poder bater o nosso papo aí e explicar ao pessoal um pouquinho sobre o congresso, o evento, né? Não o congresso, o evento. Sim. Ah, que pena, né, Wagner? Está acabando aqui com o Júnior. Sempre tão bom estar com o Júnior. Eu que estou o tempo todo acionando o Júnior. O Júnior deve falar assim, mas vem essa moça aqui no WhatsApp, me perguntar coisa. Mas é que eu gosto muito do trabalho dele, de verdade, ele sabe disso. Júnior, Cris, deixa eu te interromper aqui, quebrando o protocolo, só porque chegou mais uma perguntinha aqui. É o seguinte, na era ágil, acreditam que a IA nos migrará a uma era agilíssima? Acreditam em uma nova revolução? Claro, eu até mencionei isso aqui também, que é o que a gente chama de hiperagilidade. O que é a hiperagilidade? Ela vem de um crescimento cada vez maior, uma abstração, né, se a gente puder dizer, uma abstração cada vez maior da tecnologia. Ou seja, a tecnologia está cada vez mais na palma da nossa mão. Então, antes, né, lá nos primórdios da tecnologia, a gente tinha que programar em assembly, linguagem de máquina, era um negócio muito mais difícil da gente poder criar as soluções. E aí o que eu falei com relação a buscar conhecimento na área de tecnologia, porque realmente falta profissional no mercado. Só que por conta dessa falta de profissional, as tecnologias low code, no code e a própria IA têm crescido substancialmente, porque você tira essa necessidade grande, enorme, que a gente tem de profissionais no mercado e dá o poder para quem tem a ideia, para o profissional criativo, para o usuário,
Ou seja, eu, como um cara que sou criativo, estou pensando em soluções, eu não preciso esperar o Wagner lá terminar as milhões de demandas que ele tem para começar a desenvolver minha solução. Eu vou lá, pego uma aplicação dessa, no-code ou uma IA, e eu consigo ali em uma semana já sair com o meu MVP. Criar uma solução inicial para que eu possa, porque aí entra a questão do time to market, né, Cris? Que é para que eu possa, o mais rápido possível, saber se essa ideia que eu tive, com base numa dor, ela de fato para de pé, se ela é relevante para o meu cliente, validar essa solução com o meu cliente. Então, olha o quanto de tempo que eu ganho, que eu não preciso passar pela fila de demandas, onde eu rapidamente, já com uma solução que está na palma da minha mão, literalmente, né, que está aqui, ó, literalmente, eu consigo criar uma outra solução que eu estou pensando, que eu estou criando, que eu estou desenvolvendo, sem que eu precise passar por essa fila de demanda, já consigo colocar essa solução no mercado, na mão de alguns usuários para eles validarem, já recebo o feedback e já sei se vale a pena ou não eu continuar com essa solução. Aí sim, se eu for precisar desenvolver de fato, escalar essa solução, criar toda a parte de infraestrutura, arquitetura e tal, aí sim eu vou contar com os especialistas, com os técnicos, mas de repente eu já ganhei um tempo e eu poderia ter esperado na fila, ter demorado ali um tempo para conseguir colocar essa solução de pé, e aí quando chegasse lá na frente, na hora que eu fosse validar com o meu cliente, não era isso que ele queria. Olha o tempo que eu esperei, que eu perdi, né, e que eu poderia ganhar com o uso de uma tecnologia. Então, eu acredito de fato que low-code, no-code, principalmente a IA, eles já estão trazendo a gente para essa era da hiperagilidade. Muito bom. Maravilha. Com você, Cris, agora. Agora é de verdade. Então, vamos agradecer ao Wagner, né? Desculpa, Wagner, vamos agradecer ao Júnior, que esteve aqui com a gente esse tempo todo, conversando, e sempre está super solícito com a gente. Muito obrigada, Júnior, muito obrigada mesmo. Sempre muito bom. Obrigado, Cris, obrigado, Wagner, um prazer. Obrigado, pessoal que ficou com a gente aí. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Busquem um aprendizado contínuo, diversas fontes, continuem aprendendo. Isso vai fazer a grande diferença. E me sigam lá no LinkedIn, no Instagram, Júnior Rodrigues. Vai ser um prazer a gente poder trocar ideia e ajudar aí no desenvolvimento de vocês. Valeu, pessoal. Sucesso aí no evento. Até lá. A gente se encontra lá. Um abraço. Maravilha, Júnior. Sucesso, meu amigo. Nos encontraremos aí já em novos eventos, né? E novas ações, ou lá no Imersão IA em novembro. Isso aí. Abraço. Sucesso.